Olá, amigos contabilistas, ótima semana a todos. Vocês tenham uma semana boa de trabalho e hoje nós vamos fazer um vídeo relacionado à área de previdência social, em específico auxílio-doença. Eu vou alertar em algumas situações este caso do auxílio-doença através do decreto 8.691 de 14 de março de 2016. Esse decreto veio alterar o regulamento da Previdência Social, que é o decreto 3.048 de 1999. Preste atenção no que nós vamos ler aqui e eu vou explicando no decorrer do passo, da situação. Esse decreto alterou o artigo 75 do regulamento da Previdência Social, lá no seu parágrafo 2º, onde ele faz um comentário. Quando a incapacidade ultrapassar 15 dias, volto a reforçar, nós estamos trabalhando com auxílio-doença. Estamos trabalhando com o regime da Previdência Social com auxílio-doença para os empregados em virtude das empresas. Quando a incapacidade ultrapassar 15 dias consecutivos, o segurado da Previdência será encaminhado à perícia médica do INSS. Aí tudo bem. Que o submeterá à avaliação pericial, ou seja, de um perito profissional, médico integrante dos quadros do INSS ou do SUS, dependendo da ocasião. Até aí nada é normal. Mas aí vem o parágrafo 6º do mesmo artigo 75. A impossibilidade de atendimento pela Previdência Social ao segurado antes do término do período de recuperação indicado pelo médico assistente, aqui eu abro um parênteses. Médico assistente é o médico que está acompanhando a pessoa. Exemplo, a pessoa está com câncer, um oncologista, a pessoa teve um problema ortopédico, fraturou o pé, a mão ou algo parecido, ele vai para um especialista. Então o médico assistente é o especialista que está acompanhando a pessoa que está lesionada ou que está afastada. Então, a impossibilidade de atendimento pela Previdência Social, que o perito, a possibilidade do perito receber ao segurado antes do término do período de recuperação indicado pelo médico que está acompanhando ele, e obviamente vai estar especificado no atestado médico, autoriza o retorno do empregado ao trabalho no dia seguinte à data indicada pelo médico assistente. Ou seja, se você se contundiu e ficou 60 dias afastado, 60 dias, determinado período, a perícia médica do INSS foi marcada para daqui a 120 dias. Ok, perícia médica marcada daqui a 120 dias. Só que o seu médico te deu um afastamento de 60 dias, você deve, nos 61 dias depois, voltar ao trabalho, independentemente de passar pela perícia médica ou não do INSS. Volte ao trabalho, a não ser que esse médico que lhe acompanhe faça uma nova avaliação e conceda mais tempo de afastamento. Você deve voltar ao trabalho, isso está na redação aqui. Se caso o perito não lhe ver antes do término do que o médico te deu, você deve voltar ao trabalho. O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação pericial ou com base na documentação médica do segurado, que ele deu, que ele entregou o atestado médico através do médico assistente, o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do segurado. Então, o perito do INSS vai pegar a documentação sua e ele vai entender se a documentação é válida para o regresso ao trabalho ou ele entende quando você tem condições de voltar ao trabalho, através de uma avaliação médica contigo. Vamos colocar o caminho inverso. Lá eu dei o exemplo de 60 dias de afastamento com o médico que lhe acompanhou e a sua perícia ficou marcada com 120 dias. Vamos fazer o inverso. O médico do trabalho, o médico que te acompanha dá um afastamento de 120 dias e a perícia foi marcada com 90.
O perito do INSS, através de uma avaliação sua, ele pode lhe fazer voltar ao trabalho através da atividade laborativa. Ele vai analisar, vai te fazer uma análise clínica, e dessa análise clínica ele vai ver se você está com aptidão ou não a voltar ao trabalho. Então é o caminho inverso. Então um perito ele vai tomar por base o atestado médico, as condições do médico assistente, sempre por base. A recepção de novo atestado fornecido por médico assistente com declaração de alta médica do segurado antes do prazo estipulado na concessão ou na prorrogação do auxílio-doença, culminará na cessação do benefício na nova data indicada. O que isso quer dizer? Se o perito médico, você passou por uma perícia, e o perito médico do INSS lhe concedeu mais 90 dias de afastamento para o INSS, contudo, você tem um acompanhamento médico do seu médico assistente, que está lhe acompanhando naquele problema seu, e esse médico lhe deu alta em 30 dias, o que vale é o atestado do médico que está lhe acompanhando. E a partir do 31º dia você deve regressar ao trabalho, porque cessa o benefício através desse documento que você tem do seu médico que te está acompanhando. Então ocorreram algumas modificações com relação à parte previdenciária, com relação ao benefício auxílio-doença. Então a minha recomendação é aqui, aos departamentos pessoais, recursos humanos, às empresas ou aos empregados, é o seguinte: se atentem ao médico assistente, ou seja, o médico que lhe acompanha no seu problema. Se ele lhe der 30 dias, 50, 40 dias, 60 dias, atente-se a esse prazo e volte ao trabalho imediatamente assim que ele lhe der alta. Independentemente se você já passou pelo médico perito do INSS ou não. Porque quando o perito do INSS lhe fizer a consulta, ele vai lhe conceder o prazo que o médico assistente lhe deu de afastamento, e não vincular até a data da perícia médica. Isso aconteceu aqui na empresa onde trabalho. Uma pessoa teve os documentos entregues ao perito do INSS com prazo até 30 de junho e a perícia médica do INSS estava com data de 2 de agosto. O perito do INSS concedeu o auxílio-doença para ela, contudo, até 30 de junho, com base nos documentos apresentados pelo médico assistente. Então, o mês de julho, lá no dia 1º de julho, ela não veio trabalhar, porque ela desconhecia esse fato. Então, ela não laborou de 1º de julho a 31 de julho. Não vai receber pelo INSS e tampouco pela empresa. Aqui, neste caso, provavelmente a empresa deve pagar para a pessoa, neste nosso caso aqui. Mas muitas outras podem não fazer isso. Então se atentem, pessoal do departamento pessoal, tiverem dúvida pode falar aí no vídeo, fazer perguntas. Se atentem ao decreto 8.691 de 14 de março de 2006, que essa alteração vai ser um pouco coerente, contudo injusta por não ter divulgação e ao mesmo tempo a propagação disso vai dar problema lá na frente. Recomendo aí a assinatura no nosso canal, Márcio Balducchi. Se tiver alguma dúvida, faça. E sugestões de novos vídeos, de novos temas, estamos à disposição. Um abraço a todos.